E a reflexão de hoje, pessoal, tem por título Tempo e Oportunidade. Prestemos atenção. O tempo é o mais sábio e o mais justo dos juízes. A todos ele oferece as mesmas oportunidades de ascensão. Devagar, revela as mais ocultas intenções de todas as criaturas. Não menosprezes o valor dos minutos. Tempo perdido é bênção inaproveitada. O dia de hoje é a tua melhor oportunidade de conquista. Não cruzes os braços esperando pelos acontecimentos. Faze acontecerem a tua felicidade, a tua alegria e a tua paz. Agora é o teu momento de brilhar e preparar um amanhã mais tranquilo. O tempo é semelhante à gleba. Devolve sempre aquilo que recebe, produzindo de acordo com a semeadura. Então, pessoal, tempo e oportunidade, né? O tempo ele pode ser o nosso melhor amigo ou o nosso pior inimigo se a gente não souber, não tiver uma sensibilidade para entender quando a gente deve ou não se utilizar dele, se utilizar desse período que determinadas situações, determinadas pessoas, determinados sentimentos precisam, tá? Por vezes a gente não pode deixar o tempo passar muito rápido, tá? Tem hora que a gente tem algumas oportunidades na vida e nisso a gente pode falar em todos os âmbitos possíveis, seja profissional, emocional, familiar, etc. Onde a gente tem que tomar providências rápidas para que situações mais delicadas e complicadas não venham a acontecer. E por vezes a gente tem que dar tempo ao tempo para que nós tenhamos um tempo de preparo, de maturação das situações e das pessoas e dos sentimentos para que eles não cheguem a níveis delicados e complicados, onde depois fica difícil da gente contornar, da gente controlar, tá? Então, essa sensibilidade de como a gente deve ou não utilizar do tempo é muito importante, tá? E, e vale sempre a pena refletir sobre isso. E como diz aqui, né, o dia de hoje é a tua melhor oportunidade de conquista, tá? Ah, Leandro, eu queria tanto começar a ler um livro, mas nossa, semana que vem eu começo. Não, peraí, se você já tem um tempinho agora, se você já pensou que você poderia pegar um livro para ler, pelo menos já vai, já tira ele da gaveta, já tira ele do seu guarda-roupa, já entra no site que você quer comprar, já manda mensagem para as meninas da biblioteca do centro para ver se tem o livro que você gostaria de ler disponível para você. Então, assim, não perca tempo, tá? Ah, nossa, eu sinto que eu não tô sendo muito bom dentro do meu relacionamento. Sei lá, um exemplo. Poxa, eu sinto que eu deveria ser mais carinhoso. Não fique esperando, chega pro seu companheiro, companheira, fala o quanto que essa pessoa é importante pra você, o quanto que você ama essa pessoa, tá? Ah, nossa, eu não tô dando atenção devida pros meus filhos. Não, pera aí, para tudo que você tá fazendo, vai lá, faz uma cosquinha nele, dá um abraço nele, fala que ele é importante na sua vida, que ele é tudo pra você. E pega uma bola, pega uma boneca, vai fazer uma tarefa de um dever de casa junto e por aí vai, né? Então assim, são sensibilidades de como a gente deve ou não utilizar o tempo, tá? Por vezes as pessoas brigam, se desentendem e o momento tá acalorado, né? Será que vale a pena eu ficar insistindo em tentar resolver naquele momento? Ou será que vale a pena eu dar um tempo para que as coisas se amenizem, para que as pessoas de ambas as partes reflitam e consigam enxergar que há uma maneira melhor, mais branda, mais pacífica de se resolver as coisas. Então, assim, pessoal, são exemplos de como a gente pode ou não utilizar o tempo, tá? É, é isso. Fabinho, gostaria de refletir um pouquinho sobre esse tema? Sim, Prossigamos então? sim. Alguém gostaria de falar, pessoal, sobre o tempo? Quem que acha que. Aqui, ó. Deixa eu abrir a mensagem da nossa irmã Luzia.
tempo é o senhor de todas as soluções, pois mais cedo ou mais tarde será resolvido os nossos problemas. Cavalo arriado só se passa uma vez no ponto, não deixe para depois o que podemos resolver agora. É isso mesmo, a famosa história do cavalo selado, do cavalo arriado. Né? Tem algumas situações que ele vai passar uma vez só. Tem situações que ele pode até passar mais alguma vez, mas para isso a gente vai ter que esperar um pouquinho, né? Para isso ele vai ter que ver se a gente está ou não preparado para que ele passe novamente. Né? E aí a gente entra num quesito espiritualidade, a gente entra num quesito de merecimento, a gente entra num quesito de estar fazendo por merecer ou não que esse cavalo selado, arriado, passe novamente na nossa frente, para que a gente possa pular nele e sair cavalgando, certo? Muito obrigado, irmã, pela mensagem aí, muito importante. Bom, é isso então. Vamos para a nossa segunda. Opa, irmã Jaqueline, pode abrir o áudio, minha amiga, fique à vontade. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos aí. Boa noite. Então, em relação ao tempo, eu tenho percebido que a gente às vezes está muito preso no tempo que passou e preso no tempo que ainda nem chegou. Então, assim, a gente às vezes perde muita oportunidade de fazer as coisas, de viver o presente no tempo que a gente tem realmente de fato, vivendo ou alguma coisa que deixou de fazer e criando uma ansiedade, um desespero aí, uma depressão pelas coisas que ainda não chegaram. Então a gente também precisa vigiar muito em relação a isso. Perder as oportunidades do que temos agora, entendeu? Que a gente tem o tempo de hoje, é o agora que a gente tem. Exatamente. Tanto que o tempo verbal já diz tudo, né? O presente é o nosso presente, é aquilo que a gente tem agora, que a gente tem que trabalhar com ele da melhor maneira possível, né? E muito do que nós temos hoje, da famosa crise de ansiedade, é por conta disso. É por conta da gente ficar ansiando por situações e ficar montando cenários hipotéticos na nossa cabeça que podem, na maioria das vezes, nem acontecer, né? É lógico que é natural que a gente fique ansioso, por exemplo, com uma entrevista de emprego, que a gente fique ansioso com um encontro, né, que você tenha marcado com alguém, alguma situação importante que você vai vivenciar na sua vida, mas será que a gente não está ansiando demais por muita coisa? Né? Será que a gente, como você comentou, será que a gente não está deixando de viver o presente e ficar vivendo muito o futuro de algo que ainda nem aconteceu? Então, assim, é deixar fluir um pouco mais a nossa vida, valorizar um pouquinho mais aquilo que a gente tem hoje na nossa mão, né? E é um dos maus do nosso século, né? É a depressão, é a ansiedade, é o materialismo, né? A desinformação, se a gente pode assim dizer, porque a gente também tem muita coisa espalhada por muito lugar e a gente acaba não dando um foco devido e a gente acaba tentando ver muita coisa ao mesmo tempo e a gente acaba dando uma pirada, vamos assim dizer, né? A gente quer saber, a gente tem que colocar na cabeça que com a velocidade de informação que nós temos hoje, uh, deixa eu só cancelar esse aqui. A irmã Regiane colocou para apresentar a telinha aí. Acho que vai dar probleminha na sua tela aí, irmã. Precisava tirar depois. É, com a quantidade de informações que nós temos hoje, é impossível você estar sabendo o tempo todo o que está acontecendo, tá? Se você pega o noticiário, se você quer saber o que está acontecendo o tempo todo, você vai ter que ficar 24 horas da sua vida assistindo o jornal e mesmo assim, a hora que se passar 10 minutos, a notícia já passou, já tem coisa nova acontecendo, tá? Então assim, a gente não pode pirar muito, tá? A gente tem que focar num objetivo e tentar seguir ele, tá? Ah, Leandro, eu quero dar um foco maior na minha espiritualidade. Eu quero aprender como que funciona, por exemplo, o domínio sobre proteção astral ou proteção energética. Cara, vai e dá foco nisso, tá? Ah, eu quero aprender sobre mundos, sobre dimensões. Eu quero aprender sobre desencarne. Eu quero aprender. Dá para entender, pessoal? Não ficar tentando saber de tudo ao mesmo tempo, porque senão a gente acaba não sabendo de nada, tá? Fica tudo muito jogado e a gente não dá foco, tá bom? Então é importante a gente sempre
colocar alguns objetivos na vida para poder utilizar bem esse nosso tempo, certo? Mais alguém, pessoal, gostaria de falar? Bom, então vamos lá para nossa segunda etapa. Deixa eu só ver uma coisinha aqui. Deixa eu compartilhar a telinha. Chegou aí, pessoal? Chegou, Fabinho? Sim. Turminha, então vamos lá. Estamos no capítulo 9 do Livro dos Espíritos, tá? Que trata sobre a intervenção dos espíritos na vida corporal, ok? Estamos falando sobre mentores espirituais, de como eles agem aqui na Terra junto de nós, do caráter missionário que eles têm perante nós, perante o nosso planejamento reencarnatório, certo? De momentos onde eles têm que se afastar ou que eles têm que deixar o nosso livre-arbítrio agir, mesmo quando as situações de nossas escolhas não são as mais assertivas possíveis, mesmo quando as nossas companhias não estão sendo as mais agradáveis, mas não é porque eles são mentores espirituais que eles são obrigados a ficar nos defendendo e nos apoiando o tempo todo, tá? Como eu disse, eles têm que permitir que o livre-arbítrio seja soberano nesse sentido, que ele haja e que nós colhamos aquilo que estamos plantando. Tudo bem? Estamos então agora, pessoal, dando continuidade na questão 499, que nos traz o seguinte: o espírito protetor está constantemente com o seu protegido? Não haverá alguma circunstância em que, sem abandoná-lo, ele o perca de vista? É isso que a gente está falando aqui agora, tá, pessoal? Ó, há circunstâncias em que não é necessário que esteja o espírito protetor junto do seu protegido, ok? Como eu disse, vai depender do livre-arbítrio, vai depender das atribuições que esse mentor tenha, porque pode ser que ele não seja somente o seu protetor, pode ser que ele tenha outras atividades que estejam sendo desempenhadas em paralelo com a tutela aqui nossa dos encarnados. Tudo bem? Fabinho, dá para ler aí a questão 500? Quer fazer pra gente? Eu vou ler aqui no na minha edição. Tá. Chega um momento em que o espírito encarnado não tem mais necessidade de um anjo da guarda? Sim, quando ele tem condições de guiar-se por conta própria. Assim, como chega um momento em que o aluno não precisa mais do mestre, mas isso ainda não acontece na Terra. Então, nessa questão aqui, pessoal, vai chegar um momento que todos nós vamos ter as condições necessárias de nos guiarmos sem, sem necessidade, né, de, de mentores espirituais, sejam eles encarnados ou desencarnados, estarem presentes ao nosso lado. Não que eles vão simplesmente se distanciar da gente, mas a gente já vai ter condições de poder caminhar, realizando escolhas, vamos dizer assim, mais assertivas para o nosso caminho evolutivo. A gente vai ter maior propriedade em realizar essas escolhas de maneira mais assertiva, né? Da gente não precisar ali a todo momento de espíritos, como eu disse, sejam encarnados ou desencarnados,
ali nos orientando, porque a gente já vai ter construído, né, em nosso interior, lembra como a gente sempre vem estudando, né, que a verdadeira transformação, ela acontece de dentro para fora. Então, aí a gente vai tendo mais autonomia, né, para seguir a nossa jornada. Muito bem. Vamos lá, então, dando continuidade aqui. Eu vou fazer mais uma, depois a gente abre para o pessoal, caso alguém tenha alguma pergunta, tá? 501. Por que é oculta a ação dos espíritos sobre a nossa existência e por que, quando nos protegem, não o fazem de modo ostensivo? Tá? Se vos fosse dado contar sempre com a ação deles, não obraríeis por vós mesmos e o vosso espírito não progrediria. Para que este possa adiantar-se, precisa de experiência, adquirindo-a frequentemente à sua custa. É necessário que exercite suas forças, sem o que, seria como a criança a quem não consentem que ande sozinha. A ação dos espíritos que vos querem bem é sempre regulada de maneira que não vos tolha, né, que não vos bloqueie o livre-arbítrio. Porquanto, se não tivesseis responsabilidade, não avançaríeis na senda que vos há de conduzir a Deus. Não vendo quem o ampara, o homem se confia às suas próprias forças. Sobre ele, entretanto, vela o seu guia, e de tempos em tempos lhe brada, advertindo-o do perigo. Tá? Então, por que, por exemplo, quando nós estamos numa situação de perigo, simplesmente o mentor espiritual não pega a gente pelo braço e nos tira daquele lugar, daquele contato onde está sendo prejudicial ali a nossa presença, tá? Por que que eles não tiram ali a nossa consciência durante um determinado momento, não nos colocam num transe e nos levam fisicamente, materialmente para outro lugar, nos tirando assim, por exemplo, de situações? Por que que quando a gente entra numa briga física, por exemplo, com alguém, eles não entram na frente e eles entram dando socos, pontapés e apanhando por nós? Por que que numa briga, numa discussão, é, não se faz muda a nossa voz e eles passam a ser os responsáveis por argumentar naquela discussão calorosa, tá? Tudo isso, pessoal, é porque são experiências que cabem única e exclusivamente a nós encarnados, ok? A principal forma de ação, de atuação de mentores espirituais na vida de seres encarnados, tá? Nessa troca dimensional de quarta, de quinta para terceira dimensão, é através da intuição, ok? É através das trocas energéticas. É através de eflúvios, de bênçãos, de luzes, de energia, seja lá o nome que vocês queiram dar, que são trazidas por esses irmãos e por muitos outros, né? Seja através da nossa prece, seja através de espíritos simpáticos a nós, que são trazidos de outras esferas e de certa forma nos amparam, nos restabelece as nossas forças e etc. Ok? Então, assim, essa evolução é nossa, tá? Eles não podem ter o mérito sobre a nossa reencarnação. Eles ficam nos bastidores atuando, tá? Sabe ali aquela coisa de ter um filme que está sendo rodado, tá? E a gente não imagina a quantidade de gente trabalhando por trás desse filme, tá? Imagine que esse filme é a nossa existência, tá? O que nós vemos é uma parte do que está acontecendo, tá? Mas os bastidores dessa filmagem, né? O set de filmagem, os equipamentos, as pessoas que trabalham por trás são muitas e a gente acaba não vislumbrando toda essa maravilha que o preparo de uma reencarnação e de todas as engrenagens que Deus, a espiritualidade superior, montam para que tudo
funcione da melhor maneira possível, certo? Irmão Fábio? Pode seguir, né? Quer fazer Quiser a... abrir para o pessoal. Então, pessoal, vamos lá. Alguém gostaria de falar um pouquinho sobre protetores, mentores, mentoras, né? A gente tem o... Alguém tem alguma, É, alguém tem alguma dúvida? um de cada vez, hein, pessoal? Senão vai congestionar a nossa reunião aqui. Tudo certinho? É um assunto que, apesar de muita coisa, a gente não parar para refletir tanto, tá? Do que a gente conversou até agora, mas é muito próximo de nós, tá? Todo mundo aqui, espírita, espiritualista, né? Entende que nós temos esses seres, essas entidades, esses irmãos e irmãs que estão junto de nós atuando o tempo todo, tá? Então acho que não é muita novidade para cada um de nós. Irmã Jaqueline, fique à vontade, minha amiga. Então, em relação a mentores, eu acredito muito que cada um de nós tem um jeito de identificar também quando nossos mentores estão presentes. Eu, por exemplo, eu sou muito intuitiva, né? A minha mediunidade, ela é extremamente intuitiva. Eu tenho, assim, tipo, ondas de intuição e dali a pouco acontecem as situações do jeito que eu veio por intuição. Às vezes o pessoal até brinca e fala assim, meu Deus do céu, você não pode falar que o negócio acontece. E eu sinto um quente. Tipo, o meu corpo é como se eu estivesse chegando próximo de uma chama nas minhas costas, assim, em volta, nos meus braços. Eu fico extremamente. É um calor. E ele é físico, assim. E aí, nesses momentos, eu sei que o meu mentor tá próximo de mim. Eu acho que cada um tem o seu modo, né, de identificar. Eu creio nisso. Sim, com certeza. Cada um tem realmente uma forma de identificar. Muitos têm através de calafrios, muitos sentem bocejos constantes, muitos sentem pensamentos muito fortes que se achegam, tá? Uma sensação de bem-estar muito grande, né? E o inverso é verdadeiro também, dependendo do tipo de energia, de entidade que se achega junto de nós, a gente também vai sentir o impacto disso no nosso corpo, tá? Alteração de humor, tá? Uma cólera, uma raiva que começa a nascer e brotar dentro de você, que tudo vai te irritando, né? Você acorda bem e parece que começa um assunto e daquele assunto já o negócio já desanda, tá? Mesmo que você tente lutar de certa forma contra aquilo. Então assim, varia muito e realmente acontece isso, né? Agora que nem no caso de quem sente muito calor, né? Quando tem essa aproximação do mentor, é, muito provavelmente nessa onda de calor que a gente está sentindo, eles devem ter dado uma afastada, né? Porque você imagina, a gente já está com um calor de 40 graus, aí vem o calor do mentor também e nosso corpo não vai aguentar. Mas brincadeiras à parte, é, é isso aí, minha irmã. Muito obrigado aí, sempre participando conosco, a gente fica muito contente, viu? Pode contar com a gente aí sempre e todas as perguntas, questionamentos, compartilhando aí experiências, é sempre tudo muito bem-vindo, tá? E tem uma coisa interessante, pessoal, que muita gente acaba não conversando muito sobre isso, é que os mentores espirituais, muitos deles têm missão com prazo de validade para acontecer, tá? Eles vêm durante uma época da nossa vida e partem para outras jornadas e outros se achegam depois, tá? Depende muito do estágio evolutivo que você se encontra também, tá? Mas enfim, isso daí é assunto para outro momento. Vamos fazer a próxima aqui. Deixa eu voltar na minha tela. Tá. 502. É esse, né? Isso. O espírito protetor que consegue trazer ao bom caminho o seu protegido lucra algum bem para si? Olha só que pergunta capciosa, né? Constitui isso um mérito que lhe é levado em conta, tá? Seja para o seu progresso, seja para a sua felicidade. Sente-se ditoso, né? Ele se sente-se feliz, satisfeito, quando vê bem-sucedidos os seus esforços,
o que representa para ele um triunfo, como o triunfo é para um preceptor os bons êxitos do seu educando, né? Ou seja, qual professor que não fica contente em ver o seu aluno quando ele passa numa prova, quando ele tira uma nota boa, ou quando ele absorve e adquire aquele aprendizado, aquele conhecimento que aquele professor tentou passar ao longo do ano letivo, ok? Espiritualmente é a mesma coisa. Eles ficam muito contentes quando eles conseguem perceber traços de evolução no nosso caráter, né? Seja através de ganho de paciência, de tolerância, de benevolência, de simplicidade. Quando a gente deixa de ser um pouquinho orgulhoso, de ser egoísta, de se preocupar só com o que está acontecendo para nós, né, com os nossos ali, e quando a gente começa a entender que a gente vive em uma família universal, certo? Então tudo isso daí traz uma satisfação muito grande, né? E o ganho que se tem é realmente sentimental, é realmente uma satisfação espiritual muito grande que eles adquirem com isso, tá? Lógico que aí a gente entraria no mérito de outras questões, mas, por exemplo, a gente tem que lembrar, pessoal, que a espiritualidade continua trabalhando, assim como nós trabalhamos aqui na Terra, que eles têm atividades, que eles têm atribuições e, de certa forma, eles têm um ganho com esse trabalho que eles executam, tá? Não são em todas as colônias, quanto mais alto nível a colônia está, menos sistema de trocas existem, ok? Mas, por exemplo, quando a gente pega na literatura do nosso lar, nós temos muito claramente lá descrito que lá existe o trabalho que é pago, que é remunerado através de bônus hora. Tá? Esses bônus horas são como se fossem tickets que você pode estar utilizando em determinadas atividades dentro da colônia. Tá? Que na verdade hoje nosso lar é uma grande metrópole, assim como São Paulo, tá, pessoal? É muito grande mesmo, ok? Mas na época que foi escrito lá em 1940 e alguma coisa, ou 52, alguma coisa assim, ainda não era, tá? Nós recebemos novas informações atualizadas de que hoje ela é uma metrópole, ponto. Então, assim, não tem como a gente falar, mas muito provavelmente, dependendo do lugar, né, do plano espiritual que esse mentor ou mentora se encontre, tá? Essa prestação de serviço que ele está fazendo junto dos seus tutelados encarnados aqui no planeta Terra, que além da satisfação pessoal, eles possam sim estar angariando para si algumas bonificações, algumas autorizações para desfrutar de situações e, enfim, seja lá onde quer que eles estejam, ok? Porque, como eu disse, ser mentor ou mentor espiritual, na maior parte das vezes é missão, tá? E não é porque simplesmente ele curtiu estar com você, ok? A não ser que seja ali um espírito familiar, ok? De um ente querido desencarnado, algum tio, alguma coisa assim, que você tenha um vínculo espiritual muito forte e ele se predispõe a estar com você sempre que possível, porque a gente também já entendeu que mentor espiritual não fica 24 horas com a gente, tá? Estando junto de nós, ok? Fabinho, gostaria de complementar alguma coisa, meu amigo? Não, a irmã Jaqueline levantou a mão sim, né? Não, não, não levantei não, acho que ficou da outra vez. É que fica aqui, eu tenho que Ah, vir tá. aqui abaixar. Deixa eu vir aqui. Ó, mãozinhas levantadas, abaixar todas as mãos. Aí, agora sim. É que é o Gilbertinho que cuida, né, dessa parte da gestão da nossa reunião. Hoje ele não esteve conosco, tá? Porque ele tinha algumas questões para resolver, né? E eu também tava com uma invejinha do bem, porque sempre que o Fabinho e o Gilberto estão junto fazendo, enche a sala de gente, fica todo mundo assistindo. Aí eu falei assim, eu preciso fazer uma com o Fabinho também, né? Pra não ficar muito para trás. Então, brincadeiras à parte, pessoal, a gente sempre fica muito contente que tá dando tudo certo, né? Graças ao bom Deus. Um estando, o outro não estando, a coisa tá andando, né? E é isso que é legal, que é bacana. Bom, muito bem, vamos lá então. Fabinho, 502
A, faz ela para nós aí, por favor. O espírito protetor pode ser responsabilizado se não tiver êxito em sua tarefa? Não, pois fez o que dependia dele. Se quiser fazer a próxima, Então, pode também. faço. 503. O espírito protetor sofre ao ver seu protegido seguir o caminho do mal, apesar de seus conselhos. Isso não perturba a sua felicidade. Ele sofre com os erros do seu protegido e lamenta a sua situação. Mas essa aflição não tem as angústias da paternidade terrena, porque o protetor sabe que existe remédio para o mal, e aquilo que não se faz hoje se fará amanhã. Bom, os guias espirituais, ou seja, aquele espírito que ele acaba angariando, vamos dizer assim, uma missão de proteger, de orientar, de, enfim, de guiar alguém aqui no planeta Terra, claro que ele vai ficar muito feliz se essa pessoa ela seguir ali os caminhos, né, que vão levar ela para a evolução espiritual dela, né? Mas quando isso não acontece, né, claro que o mentor espiritual ele fica um pouco chateado, ele fica triste, porém, ele sabe que nada como um dia após o outro. E vai chegar um momento que aquela pessoa, um dia ela vai despertar e vai conseguir, né, ir buscando, vamos refletir assim, a ascensão espiritual dela, né? Porque todos nós estamos aqui no planeta Terra para a gente buscar a nossa ascensão, através de inúmeras experiências, como a gente já vem estudando, né? Então é através dessa, então não é por causa que uma experiência aos nossos olhos ela está sendo negativa, que lá na frente essa experiência não vai nos impulsionar. Pode estar sendo negativa aos nossos olhos hoje, aos olhos de outras pessoas, mas é uma experiência. É só mais uma experiência que vai chegar um momento que vão vir outras experiências e mais outras, e aos pouquinhos a gente vai sendo impulsionado até chegar o dia que a gente vai despertar a nossa consciência em definitivo e a gente vai começar a poder realizar escolhas mais acertadas. E é isso. E a gente não pode esquecer também que os nossos mentores, eles também estão em processos evolutivos. Tá? Eles também estão buscando a ascensão espiritual deles, né? Eu sempre gosto de frisar aqui que às vezes do jeito que a gente conversa, do jeito que a gente passa, né, principalmente eu, do jeito que eu falo, às vezes do mentor espiritual, é, pode dar a entender que o impacto deles na nossa vida não é tão significativo, quando é extremamente o inverso disso, né? Porque imagine você caminhar por essa vida que a gente está vivendo hoje, num, num, numa densidade planetária gigantesca, tá? É, você caminhar sem uma intervenção espiritual positiva, tá? É muito o que acontece com quem se encontra perdido é, nas mais tristes situações possíveis, tá? Muita gente que está desenganada da vida, muita gente que se encontra num estado depressivo muito grande, muitas pessoas que se encontram em estados de pensamento suicida, não é? Então, assim, muito disso se dá por conta dessa não possibilidade de atuação dos mentores espirituais na vida dessas pessoas.
simplesmente porque a gente não se permite que eles estejam perto de nós, a gente os afasta, tá? Então, assim, a gente percebe o resultado desse afastamento quando a gente quer, né? Então percebam o quanto eles são importantes na nossa vida. O que a gente gosta de frisar e de quebrar de paradigma é aquela coisa de acreditar que mentor espiritual é santo, né? Quando não é bem assim que funciona, tá? Principalmente na faixa evolutiva em que nós nos encontramos, tá? Uma coisa, por exemplo, é você comparar Chico Xavier com o Emmanuel, que era o seu mentor espiritual. Uma coisa é você comparar Eurípides Barçanufo, que ajuda e comanda uma cadeia de espíritos encarnados também aqui na Terra. Uma coisa é você comparar a irmã Dulce, uma coisa é você comparar a Catarina de Andrade, a irmã Veneranda, que está sempre com o Divaldo Pereira Franco, tá? E toda essa turminha. E comparar os mentores espirituais que caminham junto de nós, porque nós erramos muito mais, a gente erra o tempo todo, tá? Não tem como a gente... Isso é frequência vibracional, tá? A conta não fecha, a matemática não fecha. Querer comparar a nossa evolução com um nível evolutivo de um mentor espiritual de uma alta envergadura moral, tá? Então, assim, é só pra gente deixar bem frisado isso, porque é importante, ok? E aqui agora, pessoal, a gente vai falar um pouquinho sobre a questão dos nomes dos mentores, ok? Então vamos lá. Questão 504. Poderemos sempre saber o nome do espírito nosso protetor ou anjo da guarda? Como quereis saber os nomes para vós inexistentes? Supondes que espíritos só há os que conheceis? 504A. Como então o podemos invocar se não os conhecemos? Dai-lhe o nome que quiserdes, o de espírito superior que vos inspire simpatia ou veneração. O vosso protetor acudirá ao apelo com que esse nome lhes dirigirdes, visto que todos os bons espíritos são irmãos e se assistem mutuamente. Deixa eu tomar um golinho de água aqui. Com esse calor a garganta seca mais rápido, né? Bom, pessoal, um ponto de reflexão nosso aqui agora, tá? Vamos dar uma pausa aqui e vamos refletir juntos. Vocês já pararam para pensar como que deve ser complicada a administração dessa questão dos nomes lá na espiritualidade? Porque imaginem o seguinte, imaginem um espírito que hoje se encontra numa envergadura moral superior, né, que se encontra numa escala evolutiva superior e que passou por, sei lá, vamos brincar aqui, 200 encarnações no planeta Terra, tá? E imaginemos que em cada encarnação ele teve um nome diferente. Ou em alguma repetiu, por algum motivo, né? Que a gente não sabe. Mas aí esse espírito volta lá para a espiritualidade. E pessoas que viveram naquela época vão estar chamando por aquele espírito daquela encarnação em que teve junto, ou de algumas próximas, percebendo que esse espírito era um espírito bom e de alguma maneira queira invocá-lo para alguma situação, para um amparo, um auxílio, etc. Cada um no seu tempo vai chamar de um nome diferente. Então percebam que o nosso fim, pessoal, tá? A gente tá voltando pro Criador de uma forma energética, tá? Os nomes eles são para apresentação nossa aqui na Terra e nos planos mais imediatos do planeta Terra. Conforme a gente vai evoluindo, a gente vai perdendo essa característica do nome. Porque, por exemplo, hoje eu sou Leandro, hoje o Fabinho é Fábio, tá? Quando a gente desencarnar, provavelmente continuaremos como Leandro e continuaremos como Fábio. Mas muito provavelmente, quando a gente reencarnar, né? Se a gente for voltar aqui para a Terra ou se for para um outro plano, a gente já vai estar com outro nome. Então, olha só que interessante, tá? E como que a gente vai conseguir identificar
quando alguém estiver clamando, chamando por nós através do pensamento ou através do verbo propriamente dito. Vai ser através da vibração que a gente emite e da conexão que existe entre essas duas pontas, né? A ponta que está mandando as energias, as vibrações, e na outra ponta quem está recebendo, tá? Então, assim, essa coisa de nome é um negócio complicado, tá? Tanto que quando a gente vai numa casa espírita, quando a gente frequenta, tem a questão do nome do mentor, da mentora, tá? É bom a gente não ficar muito apegado a essas coisas, tá? Porque muito provavelmente pode ser. Aí entra também outra questão dos espíritos mistificadores, tá? Que se utilizam de nomes de espiritualidade conhecida para poder de alguma maneira ter algum tipo de ganho, tá? Então também assim tem que tomar cuidado, tá? E pode ser que o espírito mentor ou mentora seja até bondoso, caridoso, mas isso não vai impedi-lo de criar um nome ali para você na hora que não é o nome que ele se apresenta, tá? É simplesmente um nome para você chamá-lo, tá? Pode ser que ele se apresente na espiritualidade como João ou como Maria, e aqui para você ele vai falar que é Roberto ou sei lá, Renata, aqui para o seu encarnado tutelado, entende? Então assim, isso daí é muito de cada mentor, é muito de como ele quer se apresentar, tá? Tem muitas obras espíritas, espiritualistas que as entidades que psicografam, né, junto dos médiums dão nomes fictícios, tá? Tem o próprio. É que assim, tem alguns que acabam sendo desvendados depois, mas o próprio André Luiz, né? Não é André Luiz o nome dele, desse espírito. Percebam, olha só como que é a coisa, né? André Luiz não é André Luiz, né? A gente depois foi descobrir que era o Dr. Carlos Chagas, que desencarnou no Rio de Janeiro, que descobriu a doença de Chagas e tudo mais, né? Então, assim, percebam que é muito íntimo de cada espírito a forma com que ele vai querer se apresentar. Então, o que fica disso para nós? Não nos apeguemos a nomes, ok? E sim as energias e as vibrações que estão sendo emanadas, ok? Se você está sentindo a intuição de um mentor ou mentor espiritual, tá te fazendo bem, tá sendo benéfico para você, você está recebendo intuições que estão te auxiliando no seu planejamento reencarnatório. Ótimo, é o suficiente, isso já basta, tá? Ai, nossa, mas faz 3 anos que eu frequento a casa espírita e até agora ninguém falou o nome da minha mentora, do meu mentor. Gente, não se apeguem a esses detalhes, isso daí é o de menos nesse processo, ok? Bom, 505, Fabinho, acho que a última também a gente já finaliza. Deixa eu ver aqui. Os espíritos protetores que utilizam nomes conhecidos são realmente os que tiveram esses nomes quando encarnados? Não necessariamente. Muitas vezes, os espíritos protetores que utilizam nomes conhecidos não podem comparecer a determinados chamados. Assim, enviam espíritos que são da sua confiança. Se os homens precisam de nomes, então esses espíritos utilizam um que lhes inspire confiança. Quando alguém não pode realizar pessoalmente uma tarefa, envia outro que seja da sua confiança e que atue em seu lugar. É aquilo que o Leandro estava falando e para a gente, pessoal. Infelizmente, nós aqui no planeta Terra, ou seja, a terceira dimensão, a gente somos muito apegados a nomes, né? Então, se é apresentado para mim, meu mentor espiritual, com o nome de João, eu vou ter uma reação. Se eu for em alguma outra casa e, e alguém falar assim, não, o seu mentor é o Dr. Bezerra de Menezes, a gente vai ter outra reação. Pode inflar um ego em nós que depois é difícil de Sim. tirar, né? Então,
Isso é muito, a gente, como o Leandro falou, a gente não tem que se importar com nomes. A gente tem que se importar com aquilo que está sendo transmitido para nós, ou seja, a mensagem. Então, se a mensagem daquele espírito, né, está nos auxiliando no nosso processo evolutivo, né, a superar os desafios, os obstáculos, para que a gente possa despertar nossa consciência cada vez mais e nos elevarmos acima das ilusões da matéria, né? Se a vibração daquele espírito está nos fazendo bem, a gente está se sentindo bem, então a gente tem que procurar não ficar apegado a questões de nomes, como o Leandro disse, ou até mesmo de formas, porque os espíritos eles podem se apresentar na forma que eles quiserem. Claro, aqueles que tiverem tais habilidades para isso. Então é outra coisa também. Às vezes um espírito na sua tela mental se apresenta de uma forma, mas na verdade ele não é daquela forma. A gente tem que ficar também bem apreensivo, né, com essa questão. Ah, e como que a gente identifica? Como aquilo que o Leandro falou. A gente identifica pela vibração, pela mensagem, porque como a gente já vem estudando há muito tempo, tudo no universo é energia. Tudo. Lembra do princípio da vibração? Tudo se move, nada está parado no universo, tudo vibra. A fonte criadora do universo, que a gente conhece como Deus, ele não é um ser com um corpo humanoide, como infelizmente a gente acha aqui no planeta Terra, aqui na terceira dimensão. A gente acha que Deus é uma pessoa, porque a gente ainda, infelizmente, a gente precisa dar formas para as coisas para que a gente possa compreender melhor. Mas, na verdade, ele é uma energia, como a gente já estudou, está em tudo e está em todos. Lembra que a gente estudou na nossa última aula? Ele está experienciando através de nós tudo aquilo que ele criou. É uma energia de puro amor, né? Então que a gente a gente tem que procurar se desapegar desses detalhes, né? A gente tem que começar a, a elevar os nossos conhecimentos, porque os espíritos mais evoluídos, eles eles se identificam através do padrão vibratório que eles emitem. Eles não chegam para o outro e falam, oh, eu sou fulano de tal, ah, eu sou fulano de tal. Não, é através daquela vibração, daquela energia. Tanto que isso é tão verdade que aqueles que conseguem sentir, né, mais ali por perto, determinados mentores espirituais, chega um momento que a gente começa a se acostumar com a energia de determinado mentor, de determinado espírito, e na hora que ele chega perto da gente, a gente já, ó, fulano de tal, ou determinado mentor está aqui comigo. Por quê? Você percebeu a energia dele, porque como ele está próximo da gente, né? Mais vezes, vamos dizer assim, a gente acaba aqui identificando aquele padrão. É isso aí. Pessoal, temos 6 minutos aqui antes da nossa sala de reunião fechar automaticamente. Alguém gostaria de comentar, de trazer alguma coisinha aqui para nós? É um assunto legal, né? Leve de certa forma, dá pra gente conversar bem ele, dá pra explorar bem esse tema, né? Eu acredito que a gente tenha conversado bastante já, trazido bastante informações. E se tiver alguma dúvida ainda, por favor, fiquem à vontade de nos procurar, que a gente vai tentar trazendo aí a luz da doutrina, tá? A luz do espiritualismo,
e trazendo aí informações e aquilo que a gente puder para poder agregar conhecimento para cada um de nós, certo? Bom, pessoal, vamos então rapidamente fechar os nossos olhos e mais uma vez agradecendo a Deus Pai Todo-Poderoso por mais uma oportunidade de reunião bendita que nós tivemos nesta noite de quarta-feira. Que possamos sair daqui hoje mais fortificados, mais fortalecidos, com as nossas energias revigoradas, renovadas, e que nossa querida e amada Mãe Maria Santíssima, com o seu manto sagrado, possa cobrir de amor e de energias salutares, balsâmicas a cada um de nós aqui presentes e aqueles que assistirão futuramente o nosso vídeo. Que ele possa ser luz, que ele possa florescer em terreno fértil e assim frutificando e sendo levado para mais e mais lugares, para mais e mais pessoas. Então façamos então a prece de nossa Mãe Maria Santíssima. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Graças a Deus, que assim seja. Muito bem, pessoal. Damos por encerrado então os estudos dessa noite. Essa aulinha vai ficar gravada. Depois, quem quiser, quem não conseguiu estar presente, por favor, assista, que vai ser de grande valia para cada um de nós. Reflitamos sobre as lições que foram aqui trazidas, sobre a primeira reflexão que trata um pouquinho sobre o tempo, tá? Muito importante. E sobre tudo que a gente conversou aqui, dessa conexão dos mentores espirituais agindo e atuando nas nossas vidas, ok? Estejamos todos em paz então, uma ótima semana e até quarta que vem, se Deus quiser. Obrigado, pessoal. Boa noite. Pessoal, boa noite a todos e muito Pessoal, obrigado, tá? bom final, bom resto de semana. Amém. Para todos nós, Beth, fiquem com Deus. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.